Bom dia a todas e todos. Cumprimento especial a todas as mulheres presentes. Aqui a gente tem diversas lideranças, né, femininas e feministas. E, em especial, a ex-deputada Marisa Fórmulo, sempre uma grande companheira. Agradecer também, em especial, né, a Câmara de Vereadores, todos os líderes, em especial as vereadoras, Paula Iores, Gladys Frisso, pela oportunidade de estar como procuradora especial da mulher aqui na Câmara de Vereadores, né? Foi uma resolução criada, né, por autoria da vereadora Ana Corso, que me substituiu no ano passado. E, para mim, é um grande presente, né, estar à frente da Procuradoria Especial, porque, especialmente por ter estado aqui já pelo 3º mandato. No primeiro mandato que estive aqui, quero também já registrar e reconhecer o trabalho de 2 vereadoras, né, que estiveram sempre aqui. Eu digo que a gente aprende um pouco com a política das mulheres, com a prática, né? E aqui a gente via, eu pude compartilhar de mandatos com a vereadora Ana Corso, com a vereadora Geni Petef, em memória. E, mesmo com as diferenças ideológicas, a gente vai aprendendo, com o decorrer do mandato, e aprende a respeitar a história de cada mulher, porque a gente sabe os desafios e as dificuldades que a gente passa para conseguir chegar até aqui. Então, quero deixar esse reconhecimento a essas 2 vereadoras, que foram minhas colegas no primeiro mandato, que contribuíram muito para Caxias do Sul e que merece, o nosso respeito. Bom, essa é uma casa política, né, e de raiz democrática. E, ao criar a Procuradoria Especial da Mulher, a Câmara de Vereadores ela se compromete com a luta das mulheres. Ela se compromete a fazer da democracia uma democracia de fato, porque não existe uma democracia onde as mulheres não tenham espaço e não tenham voz. A democracia, de fato, ela tem espaço para homens e para mulheres. Nós sabemos que o nosso país passou por várias fases históricas. Algumas delas deixaram marcas profundas, como é o caso, por exemplo, da escravidão, que marcou o país e que, sem sombra de dúvida, na questão política de igualdade racial, nós temos sempre de levar em consideração para lutar contra o preconceito. Mas o nosso país também tem um traço característico que marcou profundamente a nossa sociedade. Eu me refiro aqui ao patriarcalismo. Um pouco nervosa, né? Porque, afinal de contas, estar à frente da Procuradoria Especial, ela me emociona porque, na minha vida pessoal, eu me considero feminista, né? E eu sei que muitos aqui são, homens e mulheres, e têm medo, às vezes, de dizer. Porque, se a gente for olhar mesmo no dicionário, o que é o feminismo, é uma ideologia que luta pela igualdade entre homens e mulheres. Ao contrário do que muitos dizem, né, que acham que feministas são quem não gosta dos homens, ou que tem problemas com homens, ou que quer dominar os homens, né? Feministas são pessoas, homens e mulheres, que lutam pela igualdade entre homens e mulheres. Então, é essa luta que eu quero também trazer para a Procuradoria Especial da Mulher. E esse patriarcado que eu me refiro, ele, na verdade, fez com que a mulher tivesse uma redução, né, da sua característica como ser humano, e uma condição diferente e desigual, uma condição de submissão, uma condição de opressão, sujeita à violência de toda sorte. A mulher ela foi restrita à vida privada, mas, na verdade, ela era a base da vida pública, uma vez que as mulheres sequer eram consideradas cidadãs, sequer tinham direito a voto, estavam afastadas das cortes, não integravam os governos e, muito menos, os órgãos de justiça e de polícia do país. Essa base do patriarcado produziu efeitos sobre a sociedade brasileira que, hoje, sistematicamente, nós todos, homens e mulheres, conscientes da importância da vida para a vida democrática de igualdade de gênero, ou seja, diferentes, porém iguais, esse processo que tem em homens e mulheres determinados, mas eu quero aqui me referir, sobretudo, às mulheres que têm levado
a uma luta constante. Encontra aqui um momento especial quando se instaura a Procuradoria Especial da Mulher. Ser nomeada a primeira Procuradora Especial da Mulher da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, nesse 8 de março, é realmente um grande presente. Nesse 8 de março, celebramos as conquistas, lembramos as mulheres que desbravaram essa sociedade patriarcal, mas também reivindicamos direitos. Conquistamos leis que buscam nos proteger. A Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio. Hoje, cerca de 93% dos cartões do Bolsa Família estão em nome das mulheres, para que tenham mais poder de decisão sobre os gastos que são feitos com esse benefício. As mulheres têm a preferência na titularidade do programa Minha Casa Minha Vida, principalmente na faixa 1. E, como tal, hoje, essas mulheres, que são, na maioria dos casos, chefes de família, dividem com seus maridos a chefia. Hoje, elas estão em 87% das moradias na faixa do programa beneficiado, né, do Minha Casa Minha Vida, faixa 1. Isso significa empoderamento da mulher. No entanto, ainda há necessidade de muitas políticas públicas para enfrentarmos eficientemente as desigualdades existentes. Um estudo feito pela OIT, intitulado Mulheres no Trabalho, Tendências 2016, indica que serão necessários 70 anos até que a paridade salarial entre mulheres e homens seja alcançada. Hoje, inclusive, o jornal traz, né, na capa a diferença de 30% das mulheres na área da metalurgia. Né, de 30% a menos as mulheres estão recebendo, e nós estamos falando aqui. Né? Então, isso é uma diferença salarial que ela vem se reproduzindo em diversos setores. E há uma média, então, geral, de que as mulheres recebam 27,1% a menos do que os homens. Bom, e entre as mulheres negras é menor ainda o salário, que a gente também precisa fazer esse recorte racial. Para mudar essa realidade, as mulheres precisam ocupar espaços onde são feitas as leis, decididos os orçamentos, fiscalizadas as ações. O Brasil está em 121º lugar no ranking de igualdade entre homens e mulheres na política. Nos parlamentos e prefeitura, nossa participação ainda é muito tímida. Bom, basta olhar aqui a Câmara de Vereadores, né? Que, numa legislatura, o recorde de participação de mulheres sempre foi 3. Seja 3 de 17, que acho que foi o melhor resultado, agora nós somos 3 de 23. Segundo o IBGE, o aumento da participação das mulheres em âmbito municipal tem aumentado 1% a cada pleito. E, nesse ritmo, para a gente atingir a paridade entre homens e mulheres, demorariam cerca de 150 anos. Há cerca de 15 dias atrás, a Procuradora da República, Raquel Doge, enviou uma manifestação ao STF, afirmando que o percentual previsto em lei para financiamento público de campanhas eleitorais de candidatas é insuficiente para proteger o direito político feminino. De acordo com o artigo 9º da Lei 13.165, de 2015, os partidos devem aplicar, no mínimo, 5% e, no máximo, 15% dos recursos públicos de campanha na promoção de candidatas. Então, quando se normatiza, né, um teto para investimento nas candidaturas femininas, isso quer dizer que, ao mesmo tempo que se exige que os partidos tenham 30% das candidatas, vão se exigir que, no máximo, se invista 15%, né, do financiamento público de campanha nas candidatas mulheres. Isso é desproporcional e é fingir que está apoiando as mulheres na participação política. E a PGR, a Procuradoria da República, no entanto, diz que a norma ela é inconstitucional e defende que esse percentual seja, no mínimo, de 30% e que não se tenha o teto para investimento nas candidaturas. Nessa ação, ela também questiona o prazo de 3 eleições prevista pela lei para a vigência de destinação de recurso às campanhas de mulheres. Bom, para a procuradora, né, 5 anos, seja 2 eleições municipais e uma geral, não é tempo suficiente para a gente alterar a desigualdade histórica. A declaração de líder. Declaração de líder da bancada do PT, segue com a palavra a vereadora Denise Pessoa. Então, 5 anos não é tempo suficiente para superar toda a desigualdade de gênero que se vive no Brasil. E não seriam em 3 eleições que a gente iria garantir a paridade entre homens e mulheres. A Procuradora-Geral da República destaca também no parecer a importância de se adequar à participação
a participação das mulheres na política para superar outros entraves à igualdade de gênero. E ela afirma: temos como violência contra a mulher misoginia, inserção e igualdade no mercado de trabalho, garantia de direitos reprodutivos, entre outros, que não podem ser adequadamente discutidos sem a presença das mulheres no parlamento. A gente não pode discutir o corpo da mulher, os direitos das mulheres, sem que as mulheres possam participar e ter direito à voz e direito a voto. Estabelecer um teto para o investimento em candidaturas femininas impossibilita que, por exemplo, partidos distribuam recursos públicos para financiamento de campanha de forma igualitária entre os candidatos e candidatas, e a participação política em condições reais de igualdade é imprescindível para o empoderamento das mulheres e sua afirmação como cidadãs e verdadeiros sujeitos de direito. Se a pessoa não tiver recurso hoje, ela não conseguirá fazer uma campanha. Portanto, a população não tem como ser informada a respeito das candidaturas. Não adianta exigir a cota se não forem fornecidos os meios de financiamento adequado à divulgação das candidaturas de mulheres. A luta atual dos movimentos de mulheres e feministas é para a conquista da cidadania real, em que os direitos humanos das mulheres são, de fato, cumpridos. Não nos basta uma cidadania passiva, em que as mulheres tenham direitos a benefícios, mas não façam parte do poder decisório. Queremos uma cidadania ativa, em que as mulheres participem, mas também contribuam na tomada de decisões. Precisamos conquistar espaços formais de decisão, mas não nos esqueçamos que precisamos especialmente nos representar as mulheres. E aí muitas pessoas dizem: eu voto em mulher. Ou tem gente que diz que não vota, né? Mas tem gente que diz: eu voto em mulher. Mas não basta ser mulher. A gente defende que as mulheres, quando chegam aqui nos espaços de decisão, também nos representem e levem a pauta das mulheres para os seus mandatos. Porque, se é para ocupar espaço e reproduzir a simples política que os homens já vêm fazendo, não faz sentido a gente estar aqui. A gente precisa estar aqui com esse compromisso de nos representar. Com certeza, espero que a gente caminhe juntos e com reconhecimento de tudo que a gente já avançou, né? Mas que a gente tenha consciência de que a gente tem muitos desafios pela frente, principalmente na luta pelas mulheres mais pobres. É fundamental o fortalecimento das políticas públicas voltadas para as mulheres, o atendimento à saúde, o acesso a exames, a participação na vida partidária e, acima de tudo, uma permanente e vigilante decisão de combate a qualquer tipo de violência contra a mulher. Conto com todos e todas, especialmente as mulheres, para construirmos um trabalho transformador. Pois, como já disse Isabel Allende, para mudar o mundo precisamos de mulheres e de paixão. Então, essa casa abre as suas portas para o debate com o compromisso de fomentar a participação das mulheres nos espaços de decisão, mas também valorizar e lutar contra a violação de direitos humanos das mulheres. Vereadora Gladys, tem sua parte. Obrigada, vereadora Denise. Eu não podia deixar de manifestar e registrar o meu pensamento diante da senhora assumir, então, essa pasta tão importante para nós, mulheres. E diante do que a senhora fala aqui hoje, das verdades, das necessidades e de tudo aquilo que nós, mulheres, realmente precisamos lutar e conquistar. O dia 7 é um dia apenas... Dia 8. Aliás, o dia 8 é apenas um dia onde nós lembramos de algumas lutas fortes, difíceis e que andam a muito passos lentos. Eu tenho certeza que a senhora fará um excelente trabalho pela pessoa que a senhora é, pela política que a senhora é e pelas ideias que a senhora tem, que a gente tem conversado. Também não posso deixar de lembrar aqui da vereadora Ana Corso, saudades da Ana, que talvez está nos assistindo aqui hoje, por esse importante projeto, Ana. Eu, em nome das mulheres, agradeço esse belíssimo projeto. Tenho certeza que fará um excelente trabalho e conte conosco. Obrigada, vereadora Gladys. E, bom,
com certeza, né, a vereadora Ana, assim como todas as vereadoras que contribuíram nessa casa, tem a própria vereadora Silvana Piroli, né, que preside o sindicato hoje de servidores, são mulheres que continuam, a Rosane Hamid, continuam ativa, né, e participando politicamente. E o desafio, como eu falei, para nós aqui, enquanto representantes partidários, porque todos aqui temos partidos, todos temos vida partidária, é refletir, sim, a participação da mulher na política, nos seus partidos, abrir espaço e realmente apoiar de verdade, não só em ano de eleição, não só em ano de eleições, né? Também quero aproveitar e registrar que a ex-deputada Marisa Formo, né, doutoranda, tem feito um trabalho bastante importante, que, com certeza, a Procuradoria Especial da Mulher vai utilizar, que é uma pesquisa sobre as mulheres na política, né, o porquê a Caxias do Sul tem tão poucas, né, mulheres que conseguiram ocupar espaços de decisão político, né, na nossa cidade, na Assembleia Legislativa, até como vice-prefeita. Então, tudo isso a gente vai estar se apropriando, porque essa casa, como eu disse, é uma casa política, e a gente precisa refletir, sim, o porquê que as mulheres não estão do lado de cá, né, do plenário. Vereadora Paula, tem sua parte. Então, vereadora Denise, para comemorar junto com todas as mulheres que estão aqui hoje, ontem nós tivemos o nosso encontro com o Política de Saias e foi bem prestigiado, né? Tivemos ao redor de 40 mulheres aqui ontem nesta casa e foi muito interessante, nós trabalhamos aspectos de autoconhecimento, de autoestima, da importância da participação na política, né, refletindo assim, olha a importância do papel da mulher numa casa, né, que é em equilíbrio na sua família, né, na tomada de decisões, e como que na política não temos esse equilíbrio. Então, estamos iniciando, né? Ontem a vereadora Gladys não pôde estar. Imagino que tu também, né, Denise, com o Eduardo, mas estivemos juntas em outro momento. E, então, estamos lutando para que aumente a participação da mulher na política, com certeza. Obrigada, vereadora. Obrigada, vereadora Paula. E parabenizar, né, em público, e conta comigo, né, nessa luta também. Muito obrigada. Bom, então, para finalizar, né, deixar um recado então para todas as mulheres, né, que somos tantas e com tanta diversidade. Falava isso hoje pela manhã, quando o presidente, né, de uma forma muito gentil, né, organizou um café aqui para todas as servidoras, né, as mulheres da casa, em que a gente pôde confraternizar um pouco e lembrar, né, um pouquinho do dia 8 de março. A gente sabe que essas gentilezas também são, né, são agradáveis, e o presidente sempre é bastante sensível, né, com a luta das mulheres, né, e muito acolhedor. Então, deixar esse agradecimento e dizer que, mesmo falando, eu vou falar um pouco o que eu falei hoje ali na reunião, né, mas para finalizar a minha fala. Na nossa diversidade, a gente precisa ser respeitada. Então, que nesse 8 de março a gente lembre que a gente pode ser o que a gente quiser, né? O que a gente pode fazer, o que a gente quiser fazer. E que a gente não é obrigada a ser sempre simpática, e ser sempre delicada, e ser sempre, né, acolhedora. Porque as mulheres são seres humanos, assim como os homens. A gente não precisa estar sempre maquiada, sempre no salto alto, a gente não precisa ser mãe, a gente não precisa amamentar, a gente não precisa fazer tantas coisas que a sociedade nos impõe. A gente precisa fazer o que a gente quer fazer. Se a gente quiser ser mãe, a gente vai ser, se a gente não quiser, tudo certo. Então, que a gente tenha isso em mente, porque é essa liberdade que faz com que a gente honre toda a história das mulheres que vieram e construíram o 8 de março. E, como já dizia, né, Simone de Beauvoir, que nada nos defina, né? Então, a gente tem o nosso direito e a nossa liberdade como diretriz de vida. Então, muita tranquilidade e que a gente continue lutando para garantir essa igualdade. Então, um 8 de março de celebração de conquistas, de lembrança de outras mulheres, mas também, né, de reflexão de como a gente consegue avançar na construção dessa igualdade, porque a democracia só é democracia com a voz e a participação das mulheres. Obrigada.